Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é sábado, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, e quero mostrar para vocês um pouco deste Hyundai HB20 1.0 Limited, uma nova versão, um custo-benefício interessante, mas custa aí cerca de R$92 mil para vocês terem um modelinho como esse daqui. E antes que vocês me perguntem, nossa, você está gravando no meio da rua? Tô gravando no meio da rua porque aqui é uma rua sem saída, tá? É um condomínio que ainda está sendo construído, então é bem tranquilo de gravar. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações, porque agora eu vou mostrar para vocês cada detalhe deste hatch que é um sucesso de vendas, todo mundo gosta, então vocês vão conhecer cada detalhe de uma das versões mais básicas do Hyundai HB20 2024 na versão 1.0 aspirada Limited. Então vamos lá, pessoal, essa daqui é a versão Limited do Hyundai HB20 2024, que tem essa cara muito mais bonita comparada àquela Bagre, venhamos e convenhamos, né? Eu não sei vocês, mas pra mim esse carro ficou muito mais bonito. Muitas pessoas falam que lembra aí uns modelos como o Gol, como o Polo, eu não sei. Pra mim esse carro tem um design bem independente, na minha opinião. Mas vamos aos detalhes. Essa versão conta com um conjunto óptico mais simples, né? Então, ó, parábola simples aqui posicionada, com luz de seta, né? Ele conta com DRL, porque é obrigatório agora nos modelos 24 e 25. Já vou mostrar para vocês como que fica. Então, aqui, alto e baixo. Aqui nós temos luz de posição e a seta na parte inferior. Nós temos esse detalhezinho aqui, né, realmente para dar uma impressão de largura para o carro. Temos essa grade aqui sem acabamento em black piano e o símbolo da Hyundai posicionado ali. Então notem que essa versão, pessoal, ela não tem muitos acabamentos, na verdade, em cromado assim ou em black piano, né? Ela é mais simples, mas olha só o visual do carro, né? Como ele te encara mais, como ele é mais bonitinho. Temos esse vinco aqui, ó, no capô, bem no símbolo da Hyundai, que fica interessante, e esse outro aqui, ó, que puxa juntamente com o farol ali, chegando na coluna A do carro. Por quê, pessoal? Esse modelo, o que acontece? Ele é um facelift mais quadrado, mas ele segue uma linha mais arredondada, porque se trata ainda da primeira geração do carro. Eles falam em segunda geração, mas só esticaram em trecho. No fim das contas, esse carro é a primeira geração ainda, um projeto mais do que pago e muito bem estruturado, né? A Hyundai melhorou muito o projeto desse carro ao longo dos anos aqui no Brasil. Então notem só os detalhes dele, como ele fica bonitinho, né? Em 3/4, um visual muito legal desse carro. Gosto bastante do HB20, né? Ele foi lançado especialmente para o mercado brasileiro, é produzido em Piracicaba, inclusive até hoje, né? Desde a inauguração da sua planta, e é realmente um dos carros mais vendidos no Brasil, caiu no gosto do brasileiro, o HB20. Notem só esse detalhe, ó, como ele puxa para cá, né, fazendo um visual bonitinho. Poderia ter um complemento nessa região, né, com esse aplique aqui, poderia ter um complemento na parte inferior. Nós temos rodas de liga leve, cinza com diamantado, essa roda é meio bonitinha, meio estranha ao mesmo tempo, pneu 185/60 de aro 15, uma roda pequena para os dias de hoje, mas extremamente confortável, tá? Uma das grandes vantagens do HB20 é realmente o seu conforto, e isso é um ponto fortíssimo desse carro. Nós temos esse detalhe aqui na caixa de roda, né, esse vinco realmente na região do paralamas aí. Não tem mais versão X do HB20, quem sabe um dia, mas por enquanto ainda não. O retrovisor é pintado aqui na cor do carro com este repetidor de seta, certo? Então vocês estão vendo aí o repetidor de seta. Aqui o acabamento em plástico fosco mesmo, tradicional. Seguindo aqui pelas colunas, né? As molduras dos vidros não tem nenhum acabamento cromado. Notem só, né, que realmente ele fica mais simplificado neste sentido. Bem de perfil com o carro, ó, notem só o porte do HB20 Limited, né? Como é um carro bonito, como ele tem um entre-eixo mais alongado. Vocês percebem por aqui, ó, como a porta ficou maior comparada à versão anterior desse carro, né, quando ele era menorzinho. Nós temos ali freio a tambor na parte traseira. A Hyundai não vai colocar freio a disco, porque se até a Volkswagen tirou o freio a disco, né, para economizar, para que as outras montadoras vão investir em um tipo de item que praticamente muitas pessoas se importam, mas se não tiver, vai comprar do mesmo jeito, né? Fala sério, infelizmente é assim no Brasil. Aqui nós temos acabamento cromado nas maçanetas com keyless. Então apertando assim nós temos o trancamento e apertando nós destrancamos de novo, ó, tá vendo? Então aí a gente faz isso. O único detalhe é que ele não tem o ADAS, né, que seria sensor de ponto cego, rebatimento automático do retrovisor. Realmente ele deve bastante nesses pontos de segurança, até porque é uma versão barata, né, entre aspas, de R$92 mil, né, barata entre aspas, né? Então ele não vai ter alguns equipamentos nesse sentido, fica um pouco mais simplificado, tanto é que a sua motorização é aspirada, né? Então eu quero mostrar isso para vocês agora aqui, ó, deste HB20. Então vamos chegar aqui e mostrar a motorização.
Aqui, pessoal, nós temos um conjunto 1.0 aspirado capa, certo? 3 cilindros, o mesmo motor que equipa os modelos da Kia também, como o Picanto, por exemplo. Gera aí cerca de 80 cavalos de potência com 10 kg de torque máximo. O câmbio é manual de 5 velocidades, poderia ser um câmbio de 6 marchas hoje em dia, né? Ajudaria ainda mais no consumo e na eficiência energética desse carro, não que não seja econômico, ele é bem econômico para ser sincero. O seu 0 a 100 aí beira os 12, 13 segundos, né? A gente vai mostrar para vocês aí depois. Notem só o detalhe aqui, ó, do coxim, né, para manter essa vibração em ordem, para não transparecer que ele é um motor que vibra muito na realidade. Então, ponto positivo, realmente um motor de 3 cilindros que não vibra na cabine. Já vou contar esses detalhes e notem só como sobra espaço, né? Ó, não tem protetor de cárter, né? Mas olha só como sobra espaço para essa motorização, porque cabe o motor 1.6 aí também, né? A gente sabe que na Europa, por exemplo, o HB20 ele não existe, né? O que existe lá é o i20, e esse design é muito parecido com ele, para ser sincero. Eu acho que o i20 seria um produto muito interessante para o Brasil. Eu não sei vocês, pessoal, vocês acham que o i20 seria uma boa opção de ser vendido no mercado brasileiro? Ou vocês acham que realmente o HB20 supre essa necessidade aqui do Brasil de ter um hatch compacto um pouco mais premium, entre aspas, né? Então, ó, vamos mostrar para vocês aqui o que temos na parte traseira, né? E nós temos esse detalhezinho, ó, na coluna C do carro, né? Como ele esticou aqui uns detalhes, eles fizeram esse aplique aqui, ó, para disfarçar um pouco da coluna C. Então, ó, nós temos esse acabamento meio colmeia aqui, né? Com esse aplique que liga nas lanternas, no vidro traseiro do carro, na verdade. Nós temos a anteninha ali tradicional. E aqui sim, né, as lanternas, como eu queria dizer para vocês, né, nós temos a lanterna com acabamento mais simplificado nessa versão, ou seja, ela não tem acabamento em LED aqui, mas realmente dá um tom mais parecido. Nomenclatura HB20, nomenclatura aqui do símbolo da Hyundai, câmera de ré, e esse detalhe não acende, tá? Então é um ponto mais simplificado. A luz de seta, olha só, né, isso daqui todo mundo reclamou desde o lançamento, ela é muito para baixo, se você estiver muito próximo do carro, você não enxerga que o motorista está dando a seta. E você tem espaço na parte superior para colocar a seta aqui, né? Caberia muito bem um detalhe de seta aqui, por exemplo, ou aqui, né? Enfim, algum detalhe, mas realmente a Hyundai resolveu inovar. E olha só, tá vendo? Eu tô piscando a seta, ó. Curioso, né? Você não consegue enxergar, a não sei que eu mostre para vocês aqui. Temos este detalhe na parte inferior aqui também, ó, que lembra um pouco da grade dianteira, sensor de estacionamento, a câmera de ré, como eu falei para vocês, e ó, bem de traseirinha, né, para vocês notarem como que é o visual do Hyundai HB20. Olha só os detalhes dele, como chama a atenção, né? Como é um carro mais bonitinho, como é um carro bem agradável. Eu gosto do HB20, sabe? Desde o seu lançamento é um carro que me agradou bastante mesmo. Vamos chegar na parte traseira, ó. Se a gente apertar, a gente só meio que pula o porta-mala, tá? Ele só meio que destranca e aí você faz a abertura por aqui, ó. São cerca aí de 300 litros de capacidade, o suficiente para um carro hatch médio, né? Hatch compacto, aliás, dessa categoria. Porém, o que eu falo para vocês é isso aqui, ó. Notem, ó, plástico duro, ó. Se a gente deixa uma chave aqui, por exemplo, ó, tá vendo, ó? Fica batendo. Imagina uma viagem com alguma coisa batendo a viagem inteira aqui, né? Isso incomoda. Por isso que eu gosto de forro em tecido, ó. Olha a diferença, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Que diferença, né? Então nós temos essa forração. Aqui, ó, o stepzinho temporário, ó, já perdeu uma espuma, tá vendo, ó? Então a gente já vê algumas economias aí, né? Bem, né? Olha só, né? Que forrinho mais sem vergonha, né? Em alguns detalhes. Então notem os detalhes aí. Nós temos o forro ali inteiriço, não é banco bipartido. E aqui o tampão segue mais rígido também. Aqui nós temos uma capa no porta-malas, né, um ponto positivo aí, mas realmente eu acho que a forração em tecido ali seria melhor do que plástico rígido. Não sei o que é barato ou o que é mais caro, mas que em tecido faz menos barulho, e isso faz, venhamos e convenhamos, né? Então fechando aqui, certo? Fechando o porta-malas aí para vocês conferirem mais uma vez o visual do Hyundai HB20, lembrando que essa versão custa R$ 92 mil. Há algumas promoções aí batendo cerca de 87, 88 mil reais, né? Já fica menos caro, mas olha, 92 mil reais para um carro 1.0 aspirado hoje em dia é puxado, né? É puxado. Por isso que, por exemplo, a BYD colocou o seu Dolphin Mini a 115 mil, né? Se o pessoal tá pagando 90 mil num carro 1.0 aspirado, para que eles vão se matar e colocar um carro elétrico por baixo de 100 mil reais, né? Olha só. Lembrando que o Dolphin Mini é um carro muito mais bem equipado comparado a este HB20. Porém, existem certas confianças de marca. Vocês confiam mais na Hyundai ou na BYD, por exemplo, hoje, né, quando a gente está gravando esse vídeo, em pleno 2024. Vocês acham que a BYD vai ter um futuro aí promissor? Ou vocês ainda preferem investir em marcas tradicionais, né, como a Hyundai, que chegou aí e se fortaleceu bastante aqui no Brasil? Então vamos lá, pessoal, vamos mostrar aqui a parte interna desse carro. Destrancando
e mostrando para vocês aqui, ó. Nós temos acabamento em plástico duro nessa região aqui, ó. Aqui também em plástico duro. Aqui sim, revestimento em couro com essa costurinha mais clara. Vidros elétricos automáticos em todas as portas, maçaneta cromadinha aqui. E aqui nós temos os bancos em tecido. Então não tem nenhum acabamento em couro, mas conta com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, né, Isofix, mas não tem apoio de braço central. Tão menos, olha só, saída de ar aqui e tomadas USB, né? Olha só, nenhuma 12 volts que seja a Hyundai colocou nesse carro, então deveu bastante nesse sentido. Sentando aqui, pessoal, olha só, espaço de joelho é bem na conta, tem 1,75 m, então ó, para um hatch compacto, tá no limite do aceitável, certo? Mas realmente faltou uma saidinha de ar aqui, por mais que o ar-condicionado gele bem, seja bom assim no geral, mas eu achei que faltou aí um pouquinho mais de cuidado. Com relação à altura de cabeça, ó, tô confortável, sento bem aqui, tranquilo mesmo, temos uma iluminação, então nesse ponto nada a reclamar. São 6 airbags para essa versão, nos bancos aqui, nas colunas e também nos frontais, né? Então com relação a isso pode ficar tranquilo que você tem um carro super seguro, além de controle de tração e estabilidade, freios ABS e por aí vai, né? Um outro detalhe que poucos carros têm hoje em dia e está sumindo nas versões mais básicas é regulagem do cinto, né? Isso anda sumindo da maioria dos seus modelos mais baratos hoje em dia, lançados no Brasil, como o Polo, como o Onix, né? Muitos carros têm perdido isso, na verdade. Olha só, aqui o acabamento segue também igual, ó, plástico duro, certo? Maçaneta cromada, só que revestimento em couro. Vidro elétrico automático em todas as portas, como eu falei para vocês, assistido retrovisor elétrico, porém não tem função de rebater. O banco, revestido em tecido mais uma vez, com esse detalhe aqui quadradinho, um xadrez, né? Parece umas estrelas, né? Parece umas estrelinhas aí, com ajuste mecânico do banco. Ponto positivo aí, apesar de ser uma versão básica, você ainda conta com esses detalhes, assim como o volante de altura e profundidade, ele também possui. A abertura do tanque de combustível, nós temos aí o tapetinho, né, certo? Pedaleira sem acabamento e olha só, hein? Pé de embreagem, faz tempo que a gente não anda em carro manual aqui mostrar para vocês, né? Controle de tração e estabilidade, não tem start-stop, né, nem outras funções que ficam posicionadas aqui, tão menos acabamento, tá vendo? Vamos sentar aqui e mostrar para vocês, né, as funções desse carro. Eu acho que eu vou colocar ele um pouquinho mais para trás, porque eu acho que ele vai dar um pouquinho de reflexo, talvez, em alguns pontos. Então, ó, vamos dar a partida por botão, certo? Sempre a gente dá a partida por botão da HB20, você tem que pôr o pé na embreagem. Vamos colocar ele um pouquinho mais na sombra, para ficar mais uniforme. Olha só, agora sim. Bom, já dei a partida, certo? Para mostrar para vocês. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui para ficar melhor, certo? E vou pôr o banco para trás. Então, ó, volante aqui sem acabamento, certo? Tudo mais simplesinho mesmo aqui, sem nenhum acabamento em couro, só esse detalhe prateado. Por aqui nós temos comandos do painel de instrumentos e aqui comandos também com relação à mídia do carro. Ele tem acendimento automático dos faróis, o que é um ponto muito positivo. Conta com um temporizador, não é sensor de chuva, tá? Então os detalhezinhos para vocês. E o retrovisor não é crepuscular, o retrovisor é simples para esta versão. Como eu falei, o painel de instrumentos desse carro a gente manuseia ele por aqui, ó. Então aqui nós temos um consumo médio de 9,4 km por litro. Isso num mistinho estrada com cidade, tá? Então aí com etanol. Ponto positivo, o consumo do carro eu achei muito surpreendente. Aqui você configura mais algumas funções do carro e aqui o consumo, mais uma vez, é isso que ele tem. Contagiro e velocímetro são digitais, né? Então notem só, né? É um painel de LED bem do sem vergonha, confesso que eu não gosto nada disso. Eu achei o painel ponteiro, no caso do HB20, muito melhor do que esse painel, para ser bem sincero, tá? Mas eu não sei o que é mais barato, esse painel de LED meio Renault Kwid ou painel ponteiro, né, de forma geral. Eu sei que essa daqui é a única tela colorida, tá? O resto aqui é um painel de LED e isso daqui muda de acordo com o modo de condução do carro, não nesse daqui, mas de acordo com as versões mais caras você consegue mudar, né, o tom deste visual aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, né? Eu não... acho que aqui, ó, acho que aqui eu mudo, ó. Vamos ver. Tema do painel de instrumentos. Eu consigo sim, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu mudo, ó. Tá vendo? Então aí para vocês notarem o visual, você tem o motorista, né? Só o volume de alerta, é só o que ele tem aqui, né, para essa versão do carro. Então não tem mais nada mesmo nesta versão da HB20, certo? Então aqui você manuseia basicamente isso e aqui você tem um pilotinho automático, tá, para essa versão do HB20. Então os detalhes, nós temos acabamento todo em plástico duro, tá? Tudo em plástico duro aqui, ó. Nada de material macio. Aqui um detalhinho alumínio escovado, mas certo, ó, tudo plástico duro. Aqui nós temos o ar-condicionado termostato normal mesmo, sem ser digital. Por aqui nós temos um porta-objetos, tomadas USB, e nós temos aqui uma tomadinha 12 volts. Manopla do câmbio manual de 5 velocidades, que daqui a pouco eu vou contar para vocês os detalhes e o que eu acho desse câmbio. Nós temos freio de mão normal, porta-copos aqui e um porta-objetos, tá vendo? Porta-objetos aí certinho para vocês conferirem aqui do carro. A questão aqui, ó, essa chave jamais pode ficar aqui, ó, porque, ó,
tudo, ó, tudo faz barulho, ó, tá vendo? Ó, não dá pra deixar essa chave aqui, ó, tem que pôr ela aqui pelo menos pra diminuir os barulhos, sabe? Porque é barulhento. Porta-luva sem amortecedor, e aqui a central multimídia, ela conta com espelhamento sem fio, tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto. A questão é que ela tem uma resolução muito ruim, na minha opinião, e o brilho também é péssimo. Então, se a gente estiver no sol, por exemplo, vocês não vão enxergar nada disso. Eu vou colocar ali daqui a pouco para vocês verem. E as funções são basicamente realmente para você mexer por espelhamento, tá? Você não tem muita coisa para manusear aqui, é mais brilho, conexão com Wi-Fi, né? Que agora a Hyundai dá 5 anos de experimentação para quem comprar aí, né? O sistema Connect deles, então é realmente tranquilo. Para quem compra um carro zero, tem 5 anos do sistema, então você consegue fazer trancamento à distância, né? E uma série de coisas. Acho um ponto muito legal com relação a isso, mas é basicamente isso, tá vendo? Não consegue mexer em muita coisa. Comandos rápidos aqui embaixo, saídas de ar sem acabamento e aqui trava das portas. Como eu falei, o volante tem ajuste de altura e profundidade, tá? Vamos ver se eu consigo colocar o carro no sol ali, para vocês entenderem esse brilho aqui, ó, como eu falo para vocês, que ele é ruim em determinadas situações, ó. Tá vendo, ó, como ele dá reflexo, ó? Ele dá reflexo fácil e você se incomoda. Como eu tô contra a luz, vocês não vão perceber, mas notem que já ficou mais difícil, ó, de eu mostrar a câmera. Se eu volto para a sombra, ó, já até mostrando a câmera de ré para vocês, se eu volto para a sombra, olha só como a resolução melhora consideravelmente, né? E então deve bastante numa central multimídia com uma resolução melhor, na minha opinião. Bom, agora, pessoal, a gente vai andar com esse carro e dar uma volta para a gente contar as impressões ao dirigir do Hyundai HB20 1.0 Limited 2024. Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante para o engajamento falando de carro, conto com vocês e agora as impressões ao dirigir deste Hyundai HB20 2024. Bom, pessoal, e na experiência de condução com o novo HB20 2024, nessa daqui que é a versão, né, Limited 1.0 aspirado. Já contando para vocês sobre esta motorização aqui do carro. É um conjunto bastante confiável, né? Afinal de contas, quantas pessoas você ouvem falar que quebrou esse motor aqui, que esse motor quebra com facilidade, que dá muito problema? Nunca ouvi falar. De fato, é um conjunto aí muito eficiente e muito robusto, né? A Hyundai sempre acertou logo de cara, né, os seus modelos aqui no Brasil. Então isso é um ponto muito positivo para a Hyundai. Mas, lógico, o motor aspirado, né, você não tem muita potência, são 10 kg de torque, com ar-condicionado você fica com menos potência ainda, né? Então tudo isso acaba prejudicando um pouco, né? Você passa numa lombada aqui, ó, numa subidinha, você já percebe o carro já penar um pouquinho. A gente tem uma outra subida ali que eu vou mostrar para vocês, ó. Você tem que chegar ali até quase 5.000 rotações, né? Para você poder trocar de marcha e continuar com o carro embalado, sobretudo. Então são alguns pontos que a gente nota de um carro 1.0 aspirado nos dias de hoje, né? Então isso realmente não tem por onde fugir hoje em dia. Mas o que me chama a atenção nesse carro, nessa motorização, é que se você andar devagarzinho com ele, manter ali seus 2, no máximo 3.000 giros, é um carro econômico, é um carro que no dia a dia, na cidade, supre muito bem a sua necessidade, se você não anda com pressa, sabe? Esse tipo de coisa. O motor não vibra, sabe? Você escuta o barulho da motorização, né? Igual agora, né? Você escuta aquela rajadinha dos 3 cilindros, mas você realmente não se incomoda com a vibração aqui dentro, como acontecia com os primeiros Up. Os Polos também são carros que vibram bastante, né? A Volkswagen melhorou um pouquinho, mas no início realmente incomodava um pouco. Olha só, eu tô com o pé embaixo, ó, em terceira. Notem como realmente falta fôlego. Se você tira o ar-condicionado, ó, melhora um pouquinho, tá vendo? O carro realmente ganha um fôlego melhor. Mas você nota que motores aspirados realmente devem muito hoje em dia nesse sentido de um pouco mais de performance, né, com o carro. Mas, voltando aqui, né, a vibração dele, como eu estava falando para vocês, gostei muito desse ponto. A Hyundai fez uma calibração muito boa para o carro não vibrar, né? Então você consegue andar com ele bem assim, liso, né, suave, sem maiores preocupações com ele. A direção também responde muito bem, é uma direção elétrica progressiva, então a gente nota que também essa calibração foi muito boa. Os primeiros eram muito ruins nisso e a Hyundai foi melhorando ao longo dos anos nesse sentido de trazer uma direção mais próxima de modelos alemães, né? A Hyundai mirou muito a Volkswagen em muitos aspectos de dinâmica do carro, então a gente percebe que isso teve uma boa evolução. O carro responde melhor neste sentido. Sobre o câmbio de 5 marchas que tem aqui equipado nesse HB20, como eu falei para vocês logo ali na apresentação, né, quando eu estava falando da motorização,
Eu acho que hoje em dia caberia muito bem um câmbio de 6 marchas aqui. Primeiro que deixaria o carro mais econômico, você deixaria o carro mais silencioso na estrada e mais confortável justamente em rodovias. Porque na cidade, se você tem essa calibração aqui mais curtinha, no dia a dia, beleza. Mas na estrada, você percebe que ele fica facilmente ali em 3.000 rotações, né, a 120 km por hora, e não precisa. Você consegue realmente embalar esse carro num trecho mais plano, em sexta marcha, a 2.000 rotações, deixando ele ainda muito mais econômico. Mas o que eu gosto bastante no HB20 é essa troca mais curtinha, sabe? Isso impressiona. Muito próximo, mais uma vez, de modelos como a Volkswagen, que realmente tem aí um câmbio mais curtinho com o carro, né? Vamos só tentar passar esse Tiggo 7, que ele tá bem passeando, né? Ó. Nossa, hein? Ó. Não tem mais ninguém no mundo, só este Tiggo 7, hein? Vamos lá, moço. Então vamos lá, vamos passar o Tiggo 7 aqui e continuar contando para vocês aí as minhas impressões ao dirigir com o carro, né? Vocês viram aqui, né, eu trocando de marcha, como é gostoso, como é rápido, né? As trocas de marchas aqui com o carro, suave, precisa, rápida, sabe? Você consegue fazer um cambiamento muito rápido com ele. Mas eu acho que nos dias de hoje, um câmbio de 6 marchas faria mais sentido para esses modelos, né? Então um câmbio de 6 marchas, na minha opinião, seria uma pedida melhor para esse carro. Já passando nesses calombos aqui, contando para vocês sobre a suspensão do carro, que é outro ponto que a Hyundai foi melhorando muito ao longo dos anos com o HB20. O primeiro era muito macio, mas para quando você estava com ele carregado, ele afundava bastante e incomodava, principalmente para quem estava atrás. Você via praticamente a roda dentro da caixa de roda e isso prejudicava, né, o conforto do carro e tudo mais, né? Então, essa nova calibração de suspensão aqui, deixando ele um pouquinho mais firme, melhorou essa dinâmica do carro, melhorou esse quesito de você carregar ele e ainda ele continuar na sua altura ideal, mas não comprometeu o conforto da suspensão, sobretudo a barulheira. Ele é um carro um pouquinho mais firme, mas ainda silencioso nesse quesito de suspensão. E a gente percebe isso passando nas buraqueiras, passando em lombadas, você não vê batente, né? Não ouve esse barulho de batente, você não ouve barulho de suspensão, nada mesmo. Como realmente a suspensão trabalha muito bem para você ter um carro dinamicamente melhor. E mesmo você forçando ele em curvas, né, como a gente já forçou em algumas situações aqui, você percebe o carro muito estável. E o controle de tração e estabilidade demora bastante para aparecer. Então é um carro bem mais solto, para quem gosta de se divertir com o carro, olha, esse daqui é um prato cheio, sem sombra de dúvidas. A posição de dirigir do HB20 também é outro ponto que eu gosto bastante, porque você tem uma posição baixa, não tão baixa quanto eu gostaria, na verdade. Os Volkswagen ainda você senta mais baixo no carro. Aqui você tem uma posição meio termo, ainda você enxerga bastante do console, mesmo na posição mais baixa. Mas o volante tem ajuste de altura e profundidade, o que traz realmente essa ergonomia bem melhor aqui para o HB20. Então você consegue realmente se acomodar melhor aqui com o carro, você não tem nenhum tipo de risco com esse sentido de eu estou muito alto, eu não estou numa ergonomia muito boa, os pedais estão perto, mas eu estou longe do volante, sabe, essas coisas, como acontecia no Onix anterior. O Onix antigo era péssimo em ergonomia, esse daqui é muito bom. O primeiro HB20 já era muito bom, eu acho que lá você sentava mais baixo do que esse carro, aqui você senta mais alto comparado ao primeiro HB20, mas o seu campo de visão aqui é muito bom, você tem um bom vidro lateral, você também tem um bom para-brisa, para você realmente se situar aqui e ter uma boa referência, sabe? Essa coluna não atrapalha muito, alguns modelos têm a coluna mais larga, como o Renegade, por exemplo, né? Já é outra categoria, mas eu acho que o Renegade você senta muito para o meio do carro, tem muito console, muito capô e a coluna muito grossa, e isso te atrapalha em determinadas situações, sabe? Aqui a coluna é mais fininha, isso é um ponto que é de se elogiar no HB20. E com relação aos seus concorrentes direto, né, como o Onix, como o Polo, por exemplo, né, nas suas versões aspiradas, aqui você tem um carro muito mais refinado, na minha opinião. O Onix é um carro muito bom, um excelente produto, mas você percebe simples demais em algumas situações, sabe? Uma aparência muito mais simples, deixa a desejar. O Polo ele te entrega uma boa construção e uma boa dinâmica, melhor que o HB20, na minha opinião, mas também na sua versão mais básica, fica muito aquém do esperado, sabe? E o HB20 ele te entrega esse meio termo de tudo. É um carro com um bom acabamento, ele é um carro com uma estabilidade boa, um motor aceitável, ainda acho o Polo MPI mais ligeiro de dirigir do que esse carro aqui. A dinâmica também do Polo é muito melhor, mas você percebe que ele deve muito em acabamento. O HB20 é um pouco inferior nesse sentido,
né, de entregar aí essa dinâmica muito boa, mas você tem um carro com uma aparência mais refinada, um carro mais bem feito, vamos dizer assim, nessa aparência, né? Nessa aparência. Até porque o Polo, na minha opinião, é um carro com uma construção muito superior, né? Até porque você tem uma versão GTI de um Polo à venda na Europa com motor 2.0 turbo e 200 cavalos, né? Então ele precisa realmente de uma plataforma rígida, de um carro muito mais seguro, né? E muito mais bem construído nesse sentido. Por isso que a dinâmica do Polo é um carro muito bom, como vocês estão vendo aqui na minha frente. O Polo tem uma dinâmica excelente, o HB20 tem uma dinâmica ótima, né? Mas o acabamento do HB20 é melhor comparado ao Polo que a gente está vendo ali no caso, né? Nós também temos o Fiat Argo. O Argo entrega um bom preço, na verdade, uma economia de combustível melhor, na minha opinião, comparado ao HB20. Eu acho que ainda o Argo é um carro mais econômico nesse sentido. Porém, você percebe que lá o carro tem uma construção mais inferior, não tem essa proposta esportiva, né? Nada do tipo. Até a aparência do Argo me agrada mais, principalmente por dentro. O Argo tem um console mais bonito do que o HB20. Mas o HB20, na minha opinião, tá? Eu acho o HB20 um bom custo-benefício nessa categoria aqui. Não vou nem falar do C3, porque eu acho o C3 um carro básico demais pelo preço que custa também, sabe? É muito simples aquele carro para custar 90 mil reais. Então é isso, pessoal. Essas aqui foram as impressões de dirigir com o HB20 1.0 Limited, né? Uma versão relativamente bem equipada com motor 1.0 aspirado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, das nossas impressões de dirigir com o carro. É sobretudo muito importante vocês deixarem o like aqui, tá? Isso ajuda demais no engajamento do Falando de Carro. E até falem aí se vocês gostaram dessas impressões de dirigir ainda mais detalhada, que fazia tempo que a gente não falava aqui, né? Quero saber de vocês, deixem nos comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.